o Remo Batalha, também para fazer parte e fazer suas considerações. Olá, bom dia a todos. Agradeço, doutor Alexandre Simões, agradeço a todos os palestrantes, também agradeço na pessoa dos presidentes do Sebrae e do FEComércio a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês uma visão prática do que eu vivi como advogado, atuante na área de contencioso do direito. Contencioso é a área das disputas judiciais, e dentro das disputas judiciais, hoje em dia, a gente fala de forma muito aberta da arbitragem, que é um outro mecanismo de solução de conflitos, né? Então, é bom entender que quando existe uma crise numa relação entre duas partes, uma relação comercial, e eu vou contar, pincei 2 casos aqui para contar para vocês, você tem a via do caminho judicial, que é entrar com uma ação e brigar, pode fazer um acordo lá, mas brigar no sentido de disputar a defesa dos seus interesses e chegar numa sentença. Essa sentença ela tem recurso e demora. O poder público ele está sobrecarregado, e o próprio poder público, através até das alterações do Código de Processo Civil, estimula a conciliação. E justamente, como foi já mencionado hoje, seja através da lei do juizado especial de pequenas causas, seja através da lei de arbitragem, todos esses novos modelos de solução de conflitos foram absorvidos aqui pelo Brasil. E, nesse contexto, eu tive a oportunidade já de advogar em favor dos meus clientes na Câmara de Arbitragem da FEComércio, defendendo os interesses deles, e foi muito interessante porque eu vou contar 2 casos onde eles tiveram soluções diferentes, tá? Um teve o julgamento, porque não se chegou a uma conciliação, e o outro houve a conciliação. As partes, depois de uma sequência de reuniões, foi possível encontrar um caminho do meio, um denominador comum, e se chegar a um acordo. Então, contando primeiro a situação onde nós chegamos a esse acordo. Era uma disputa entre sócios, uma disputa societária, onde se pretendia a exclusão de um dos sócios. Essa é uma situação muito grave, onde você vai tirar um dos sócios por uma falta grave. E, obviamente, tanto o autor da ação quanto o réu, as partes tinham teses contrapostas, provas contrapostas, cada um se entendia legitimado naquilo que estava sendo defendido, né? Enquanto o autor entendia que o outro sócio havia se locupletado, havia pego dinheiro enquanto era administrador, enfim, a outra parte entendia que não e apresentava suas provas. Então, numa situação de conflito como essa, é só a sentença que vai resolver. Só que a sentença, até fazendo um paralelo no Poder Judiciário, ele é pernicioso pelo tempo. Como é que essa sociedade vai se suportar durante 2, 3, 4, 5 anos até que tenha uma solução? Demora. E esse tempo, talvez, faça com que a empresa nem chegue ao cabo dessa solução. Ela deixe de existir, ela quebre antes. Então, nesse ponto, foi fundamental as partes terem, lá no contrato social, terem escolhido a cláusula de arbitragem, no caso foi a FEComércio, para que fosse o palco para resolver o problema entre eles. E assim foi feito. Durante uma sequência de várias reuniões, são as audiências iniciais, as partes, lógico, inicialmente não queriam nenhum tipo de acordo, cada um se intitulava prejudicado e detentor do seu direito e defendendo de forma aguerrida, mas aos poucos eles foram demovendo toda essa vontade de briga, entenderam que o caminho do acordo era a solução, e juntamente com o árbitro, com seus advogados que estavam representando cada uma das suas partes, conseguiram discutir valores, já foi um primeiro passo, e depois, no segundo passo, forma de pagamento, e entender que era a melhor dissolução da sociedade, talvez não pela exclusão, mas uma das partes recebendo e saindo da sociedade. A outra parte continuava, ficou com a totalidade da empresa e pagou por isso, mas, por outro lado, teve a solução. E
Foi um final feliz, as duas partes, obviamente, tiveram que abrir mão de alguma coisa, mas os dois serão ganhando e não houve um grande prejuízo para nenhuma das partes. Então, essa solução foi uma solução inteligente. E é esse um exemplo feliz aqui que eu trago para vocês pensarem previamente, porque tudo isso tem que ser preparado antes do problema chegar. O outro caso que eu também vou contar de forma muito sintética, e todos eles, obviamente, guardando sigilo com relação ao caso em si e às partes, foi uma situação onde havia um contrato de prestação de serviço, e nesse contrato houve uma crise, onde não houve o pagamento a partir de um determinado momento pela prestação de serviço, e aquele que não pagou, o contratante, também entendia que o serviço estava sendo mal prestado, o que é muito comum em relação de prestação de serviço. Então, nesse contexto, o que ocorreu? Foram várias reuniões de tentativa de conciliação, essa história da mediação, né? A gente que opera o direito utiliza um termo que vem dos ensinamentos do direito anglo-saxão, que é o BATNA, o Best Alternative, ou seja, a gente tenta o acordo até o limite do que é possível. A partir dali, é porque as partes entendem que aquela proposta não os atende, então é melhor o julgamento. E foi o que aconteceu. Foi para o julgamento, teve uma sentença arbitral, onde foi reconhecido o direito de uma das partes, e a parte devedora, nesse caso, condenada na sentença arbitral, que tem o efeito da imutabilidade do trânsito em julgado, não pagou. Então, nessa situação, nós, nesse processo, levamos para o Poder Judiciário para fazer a fase de execução. A fase de execução, como todos sabem, é a fase de expropriação. O devedor condenado, então essa é a vantagem, não teve recurso, houve a finalização da disputa, agora a fase de expropriação, de bloqueio de conta, penhora de bens, tudo isso foi para o Poder Judiciário, onde a briga continuou sendo travada. Então houve um abreviamento desse tempo. São as duas experiências que eu trouxe aqui para contar para vocês, espero ter ajudado, e se tiver alguma outra dúvida, eu estou à disposição para poder responder. Obrigado pela presença de todos e pela ouvida. Doutor Remo, muito obrigado. Com certeza trazer esses casos, né, exemplos, ajudam muito no entendimento de todos nós aqui. Muito obrigada. No caso do não cumprimento, doutor Remo, no acordo feito na Câmara Arbitral, o caso passa à Justiça Trabalhista ou a própria Câmara aplica as devidas providências? Bom, depois da sentença arbitral, a própria Câmara ela pode intimar, né, notificar o advogado da outra parte para que cumpra a decisão, né, para que cumpra e faça o pagamento, adote as providências necessárias de registro e tudo mais. Inclusive, poderia se estipular na decisão até multa por descumprimento da ordem. No entanto, essa força coercitiva, ela vai para o Poder Judiciário, caso a parte não cumpra voluntariamente. Então, um exemplo do que eu comentei daquele caso onde eu citei, que apesar da sentença, a parte não cumpriu, e daí nós levamos, naquele caso como era de relação civil, para a justiça comum. Então, dependendo do tema, você vai levar para a justiça correlata. Se o assunto for trabalhista, vai para a justiça trabalhista para fazer a fase da execução, mas não para rever a decisão, e sim para fazê-la cumprir.